Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA São Paulo Entrevista, que você também pode acompanhar através do podcast do Conselho Regional de Administração de São Paulo, ADM Incast. Se você está me assistindo e ainda não faz parte aqui do nosso canal, aproveita, se inscreva agora. Não esqueça de ativar as notificações no sininho aqui embaixo, de deixar o seu like, seus comentários. Combinado? Bom, hoje o nosso bate-papo é sobre consultoria na área de franchise. E para isso, a gente tem um convidado muito especial. Para esse bate-papo, para essa conversa, eu tenho o prazer de receber o administrador especialista em franquias e CEO da Goakira, José Fugisse. Tudo bem, José? Como vai? Tudo bom, Maria? Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Prazer imenso aqui estar com o pessoal do CRA aí para poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência e nossa trajetória aí, falando um pouco de cases que a gente tem também dentro desse segmento. Imagina, prazer é todo nosso. E para a gente começar essa conversa, eu acho interessante a gente falar um pouco sobre o atual momento do franchise aqui no Brasil. A gente acompanhou, através de outras entrevistas que fizemos sobre essa área aqui no nosso canal, um crescimento, né, do setor. E enquanto que alguns setores, durante a pandemia, tiveram impactos negativos, o setor de franchise ele teve um crescimento. Aí eu gostaria de saber, na sua opinião, por que aconteceu esse crescimento e como é que está essa área no momento? Legal. Maria, acho que assim, parte do princípio, acho que na pandemia foi testada essa questão de parceria, de relacionamento, dessa relação ganha-ganha entre franqueado e franqueador, essa cooperação entre franqueados e franqueador e franqueado também, né? Eu acho que a pandemia foi um grande teste e muitos franqueadores se saíram muito bem, né? Porque durante a pandemia, eu imagino que tiveram vários empreendedores que se sentiram solitários, em dúvida de quais decisões eles precisavam tomar e de que forma que eles iam prosseguir o negócio, até porque foi uma situação totalmente inesperada, né? As pessoas não sabiam o que fazer nesse momento. E no franchising, basicamente, as redes se deram as mãos para poder enfrentar os desafios. Então, franqueados com outros franqueados trazendo boas práticas, discutindo ideias para poder colocar em ação, para poder, de fato, sair daquela situação ruim que estava vivenciando naquele momento, né? E o franqueador também trabalhando em prol dos franqueados, desde questões mais operacionais de ajudar o franqueado a negociar contratos de locação ou até mesmo renegociar pagamentos com fornecedores, mas também nessa questão do apoio moral, do apoio, do incentivo também para poder motivar, né, a rede naquele momento, até de desespero em alguns momentos ali, para poder botar os planos de ação no ar e fazer a coisa acontecer. Eu acho que o franchising ele acabou se beneficiando, né, dessa questão dessa cooperação que existe entre o franqueado e o franqueador, e prova disso são os números, né? Então, muitos números aí de crescimento, enquanto a economia caiu drasticamente aí nesse período, o franchising em muitos segmentos conseguiu aí se manter, e em alguns deles até crescendo nesse período. Para complementar um pouquinho a sua resposta, eu gostaria de acrescentar aqui um número que, segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Franchise, no primeiro trimestre de 2022, o crescimento foi de 8,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, o crescimento ele continua. Você acha que daqui para frente esse crescimento se manterá? Acredito que sim, porque hoje muitas pessoas acabam buscando no franchising um porto mais seguro do que, por exemplo, empreender sozinho, né? Essa iniciativa de você empreender pela sua própria marca, né, acaba sendo um processo difícil para muitas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de empreender. E no franchise você tem todo o apoio, suporte, know-how do franqueador e às vezes até produtos desenvolvidos, né, que você acaba tendo acesso para poder vender na sua loja ou no seu estabelecimento, né? Então eu acredito que sim, né, o franchise ele cresce, até porque é uma das formas sim de autoemprego, né? Segundo o Sebrae, grande maior parte das pessoas hoje investe, acabam empreendendo por necessidade, não por oportunidade, e franquia acaba sendo um porto mais seguro de você empreender por necessidade, tendo ali uma remuneração digna para você manter um padrão de vida, né, para que possa ali sustentar sua família, né? Então hoje existem diversas micro franquias que se enquadram muito bem nesse perfil, de pessoas que querem investir,
aliás, não só querem, precisam investir para poder ter uma renda, para poder ter uma vida digna, né? Então, o fato de você ter um franqueador que vai te apoiar, vai te treinar, vai te ajudar a escolher o ponto, vai te ajudar nas estratégias comerciais, vai te passar todo o padrão, todo o passo a passo do que você precisa fazer, desde o primeiro momento, como eu faço para poder captar um cliente novo, como eu faço para prospectar esse cliente, como eu faço para impactar esse cliente, como eu faço ele chegar até minha loja, como que eu atendo ele, como que eu vendo para ele, como que eu faço para vender mais para esse cliente, como que eu faço para vender outras vezes para esse cliente. E aí, obviamente, que todo esse know-how faz com que esse empreendedor se sinta mais seguro para investir aquele pouco recurso que ele tem, né? Porque a realidade é só, Maria, infelizmente a maior parte dos investidores do Brasil tem poucos recursos financeiros para poder investir e não pode errar nessa escolha. E o franchise acaba sendo um porto seguro para essas pessoas. Excelente, José. Bom, a gente sabe que o momento, né, ele é muito propício, então, né, para a gente investir em franquias, mas eu gostaria de saber se existe um momento ideal para um franqueado contratar um serviço de consultoria em franchising. Em que momento ele deve se preocupar com essa consultoria? Eu acho que assim, no momento que você decide adquirir uma determinada franquia, no meu ponto de vista, você já deveria contar com algum especialista para te ajudar nessa jornada, né? O contrato de franquia, a lei de franquia ali prevê uma série de direitos e deveres, e de situações ali que você precisa ter clareza do que você está assinando ali, né? Então, como, por exemplo, eu já vi alguns casos, Maria, que assim, a pessoa fala assim, eu vou lá, vou comprar uma franquia, vou aprender a fazer com franqueador, depois eu saio e vou montar minha própria marca, meio que vou competir com o franqueador, eu vou aprender com ele, depois eu vou virar competidor dele. No franchise, isso é um pouco difícil. Por quê? Porque já existem cláusulas jurídicas que proíbem a pessoa adquirir esse know-how, essa informação privilegiada, e depois virar competidor daquela determinada marca. Então, minha recomendação é que, no momento que vocês decidirem assinar qualquer tipo de contrato, busquem um especialista para poder te ajudar nessa jornada, para que você possa ter clareza do que você pode e do que você não pode. E ver se o que você pode está alinhado com as suas expectativas pessoais e profissionais. Porque se não tiver, é melhor você buscar outra coisa para fazer, né? Para você depois não se frustrar num segundo momento. Quanto tempo pode durar, né, esse serviço de consultoria? Como você acabou de nos dizer, ele pode iniciar a partir do momento que uma pessoa tem a ideia de se tornar um franqueado, mas ele segue durante todo esse projeto ou chega um momento que ele pode ser finalizado? Como é que funciona isso? Via de regra, ele acaba a partir do momento que o franqueador assume as rédeas dessa relação, né? Porque o franqueador que detém ali o know-how, o conhecimento para poder passar para esse futuro franqueado. Como eu disse ali, exemplifiquei um pouco atrás, com relação a como que eu vou captar um cliente, como que eu vou operacionalizar meu negócio, como fazer a gestão do meu negócio, o franqueador tem esse know-how e ele que vai assumir as rédeas para poder passar esse know-how para você junto com o time dele, né? Então, nós vamos até o momento que a gente passa esse bastão para a equipe da franqueadora fazer a implantação da unidade, né? Então, nós começamos no momento, naquele primeiro momento de intenções e acompanhamos ali o investidor até o momento que ele assina o contrato e a partir dali o franqueador assume as rédeas e toca o dia a dia com o franqueado, tá? Aqui nós fazemos esse serviço dentro da empresa justamente para poder buscar uma opção que tenha fit com o que aquela pessoa está buscando, né? E com o perfil daquele determinado investidor. Hoje, no Brasil, nós estamos falando de cerca de 3.000 opções de franquia, fora as outras franquias que você pode trazer de outros países para o Brasil. Então, existe uma oferta gigante dos mais diversos segmentos. Você tem desde um negócio que você pode trabalhar de casa, investir pouco dinheiro, trabalhar na área de serviço ou na área comercial, até negócios mais complexos que você monta até mini fábricas de algumas operações para poder produzir aquele produto e comercializar no entorno da sua região, né? Então tem diversas características. Então a minha recomendação é busca uma pessoa que de fato vai poder olhar o seu perfil, listar quais são os seus objetivos, o que você espera, alinhar essas expectativas junto com o que de fato o negócio vai te entregar, para que você possa ter clareza daquilo que você está comprando. Bom, José, na sua opinião, quais são as principais dificuldades ou desafios que um franqueado tem hoje aqui no Brasil? Eu acho que começa pelo início, assim, de você escolher a marca certa dentro do perfil que você tem ou das suas expectativas, dos seus objetivos pessoais. Como tem uma oferta muito grande,
E eu vejo também um erro ali no processo de escolha, né? As pessoas geralmente buscam muito mais olhando os indicadores financeiros, como investimento inicial, retorno, lucro, etc., e que não entende que 95% do sucesso de uma franquia depende dele mesmo, né? Eu já vi várias operações excelentes em locais excelentes que o franqueado não tem a iniciativa, não vai para cima, não faz o negócio acontecer de fato, né? E acaba não tendo resultado com aquela operação. E também já vi coisas ao contrário, às vezes você tem negócios que não é tão bons assim, pontos não tão excelentes, mas o franqueado tem aquela dedicação, aquela força de vontade e faz o negócio acontecer. Então acho que o desafio começa daí, né? De você escolher a marca, o negócio que você vai investir, né? Depois, no dia a dia, cara, os desafios são os desafios que os empreendedores sofrem aqui no Brasil, né? Você sabe, na questão carga tributária, né? Os nossos impostos são altíssimos, folha, né, de aumentos, né? Você tem custos de encargos trabalhistas que são bem pesados, a parte de custo de ocupação, que são os desafios diários aí que o empreendedor acaba passando, e que muitas vezes aquela pessoa que busca uma franquia para investir não tem noção do que é o dia a dia de um empreendedor ali que está com o umbigo no balcão para fazer o negócio acontecer. Então, acho que uma dica que eu dou dentro desse contexto é converse com outras pessoas que têm negócios similares, para que eles possam relatar as dores do dia a dia da operação. E aí, você ter clareza do que você vai ter que enfrentar, do que você vai ter que fazer para poder ganhar dinheiro dentro daquele segmento que você quer investir. Essa conversa, então, seria talvez o ponto de partida nesse projeto de se tornar um franqueado? Com certeza, né. E assim, e não é uma conversa superficial, a minha recomendação é vocês irem a fundo. Por exemplo, eu vejo muita gente falando assim: "Ah, legal, a ideia do negócio é legal, os números parecem legais, mas o que que eu, como empresário, como empreendedor, como franqueado, preciso executar para poder ter sucesso com aquele modelo de negócio?", né. Aquilo que eu preciso executar tem a ver com o que eu gosto de fazer? Vou te dar um exemplo claro. Muitas micro franquias, a principal atividade que o franqueado precisa fazer é prospecção comercial. E eu vejo muitas pessoas que não têm aptidão comercial e nem gostam de fazer a prospecção comercial adquirindo esse tipo de franquia. Obviamente que, de duas uma, ou ele vai ter que passar a gostar e fazer isso, né, ou ele não vai dar certo com aquela determinada micro franquia, né? Então é importante você ter clareza quais são as atividades, o que você vai enfrentar no dia a dia e estar ali alinhado com as suas expectativas. Bacana. Bom, José, a gente sabe que o perfil dos consumidores está mudando, né? Os consumidores, eles estão mais digitais, estão buscando produtos e empresas mais sustentáveis, né, que estejam inseridos nas políticas de ESG e também estão querendo experiências positivas na hora da compra. Aí vem a minha pergunta: você acha que essa transformação nesse perfil do consumidor também está mudando o perfil do franqueado em relação ao que era encontrado no mercado antes dessa revolução, digamos assim? Eu acho assim, em certa parte as coisas estão de fato mudando, estão caminhando nessa direção, mas muito pouco a gente vê de forma prática acontecendo no dia a dia do franqueado, né? Eu acho que eu vejo ali grandes estratégias ali partindo estratégias mais institucionais das organizações, mas o que impacta ali no dia a dia da operação de fato ali no ponto de venda, eu vejo ainda pouco impacto e ainda vejo que ainda tem uma pouca relevância no processo de decisão de compra de muitos consumidores, principalmente se tratando de classe C e D dentro do nosso país, né? Porque infelizmente tem uma questão financeira, muitas vezes muitas dessas ações que estão ligadas ao ESG, por exemplo, acabam tendo um incremento de custo em alguns produtos, em alguns serviços, e acaba ali impactando no processo de decisão do cliente, né? Então, acho que essa questão econômica acaba sendo importante também hoje dentro desse cenário, mas eu concordo plenamente com você, eu acredito que muitas coisas estão começando a mudar, vai mudar sim o perfil do franqueado e com certeza o modelo de negócio vão ter que se adaptar a essa nova realidade, né? Tem alguns franqueadores que já estão saindo à frente nesse tema, né? Mas tem muitos outros ainda que continuam ainda na velha guarda aí, atuando da mesma forma. Conta uma coisa para a gente, José: como fatores como economia e política podem interferir, podem impactar nessa relação franqueado e franqueador? A gente sabe que no momento a gente está passando, né, por uma instabilidade econômica, a gente na seara do exterior estamos enfrentando também essa
guerra, Ucrânia e Rússia, como é que isso tudo pode impactar nessa relação? Eu acredito que pode ter um impacto gigante aí para nós no dia a dia ali na ponta, né? Porque, enfim, estamos tendo aí um processo de inflação global, recessão também em vários países. Obviamente que o Brasil acaba sofrendo também dentro desse contexto. Independente se vai ser o governo A ou B, eu acho que tem algumas decisões aí que o futuro governo vai tomar que pode impactar diretamente no dia a dia do franqueado e dos empreendedores. Tem a questão trabalhista, né? Que a gente tem que ver como é que vai ficar essa questão caso mude o governo, né? Se eles vão rever algumas questões e pode aumentar o custo das pessoas, o custo trabalhista do país. Tem uma questão aí tributária, né? Vários economistas aí estão projetando que o ano que vem vão aumentar a carga tributária, obviamente que isso tem um impacto direto dentro dos negócios, e por fim, o aumento mesmo da inflação, dos insumos, né? Hoje o que a gente está vendo na prática é que, infelizmente, os franqueados e os franqueadores não estão conseguindo repassar na íntegra os preços que estão aumentando na cadeia, tanto na cadeia de abastecimento quanto na cadeia de infraestrutura, né? E isso faz com que diminua a margem para o franqueado, para o futuro franqueado. Então, esse é um tema, principalmente o econômico, muito importante, que o franqueado ou o futuro franqueado precisa analisar aí com calma, né, para que possa aí tomar as decisões, principalmente pensando no médio e longo prazo, né, que talvez tenha um impacto maior aí. Agora eu vou pedir para você falar para a gente um pouco sobre alguns tipos de franquias, né? Você já no início do nosso programa citou as micro franquias, a gente tem agora também o fenômeno, né, das franquias mais enxutas, as chamadas franquias home-based e virtuais. Fala um pouquinho para a gente sobre cada uma delas, quais são as principais diferenças, as principais vantagens. Legal. A franquia home-based é a franquia para trabalhar dentro de casa, né? Então, acho que a pandemia também acelerou esse processo. Muitas pessoas começaram a trabalhar de casa. No início, muitas pessoas não se adaptaram, não gostavam, queria trabalhar o relacionamento ali no dia a dia, dentro do escritório e tal, mas muitas pessoas conseguiram se adaptar e gostaram desse modelo de negócio, né? Dessa forma de trabalho. E, obviamente, que os franqueadores também tiveram que se adaptar a essa nova realidade, porque muita gente quer trabalhar, tem disposição, quer ter um negócio, mas quer um negócio trabalhado de casa, para ter mais flexibilidade, para poder levar o filho na escola, no inglês, no futebol e assim por diante. E tem, sim, alguns modelos de negócio que começaram a surgir, que são os modelos de franquia home-based, que permite você trabalhar dentro da sua casa. Muitas vezes, não só atuando dentro daquele local que você mora, mas em outras regiões também. Segundo a BF, investimentos até R$ 120 mil podem ser rotulados aí como micro franquias, que são basicamente franquias com investimento menores, né? Agora, a diferença na verdade, uma franquia home-based pode ser sim uma micro franquia, tá? Não significa que são coisas diferentes. E também eu posso ter uma micro franquia que não necessariamente é home-based. Por exemplo, eu posso ter um quiosque, eu posso ter um carrinho ali que eu vendo nuts no supermercado, no shopping center, que geralmente é um investimento abaixo desse patamar estabelecido pela BF para poder classificar como micro franquias. E por que esse fenômeno, né? Esse fenômeno você acredita que tenha se fortalecido a partir mesmo da pandemia? As pessoas passaram a ter a necessidade, né, de serem donas dos próprios negócios, como você disse, as franquias possibilitam mais segurança, né, a esses empresários, esses empreendedores iniciais, e a questão do distanciamento social mostrou que sim, é possível manter uma franquia à distância. A gente está nesse conceito por conta disso? Sim, e eu acho que assim, tem ainda um julgamento que as pessoas fazem que franquias necessariamente é uma empresa de alimentação, ou de calçados, ou de vestuário. Cara, hoje a gente tem diversos modelos de negócio que não necessariamente você vai atuar nesses segmentos. Como, por exemplo, você trabalhar numa agência de marketing digital. Você pode ser um micro franqueado, home-based, trabalhando da sua casa, provendo serviços e vendendo soluções de onde você quiser. Por exemplo, da praia, da cidade onde você nasceu, e assim por diante, né? Então, sim, a pandemia potencializou isso e fez com que surgisse uma nova demanda no mercado. Tendo essa nova demanda, o que muitos franqueadores fizeram é começar a se adaptar e criar formatos de negócio para poder atender essa nova demanda. Bom, José, agora eu gostaria de saber como é que é possível um franqueado desenvolver
cultivar uma cultura organizacional e também motivar seus colaboradores dentro, né, de uma franquia, uma vez que ele necessita seguir de um padrão estabelecido pelo franqueador? Como é que isso funciona? Padrão, inclusive, na questão da cultura organizacional, tá, Maria? Porque, assim, não é só na questão do processo em si, do produto ou do serviço que você vai executar, que você vai vender ou que você vai gerenciar, mas a cultura, os valores, elas também têm que ser replicadas pelo franqueado. Então, é muito importante também o franqueado, quando está escolhendo uma franquia, escolher aquela que esteja alinhada com seus valores pessoais, com o que você acredita, né? Então, boas franquias, as franqueadoras fortes, são aquelas que têm culturas fortes, que de fato consegue passar essa cultura para o franqueado e o franqueado consegue implantar essa cultura dentro da unidade franqueada junto com seus colaboradores. A questão da motivação, obviamente que tem muitas franqueadoras que apoiam o franqueado nessa jornada em termos de criar formas de remuneração diferenciadas, benefícios, ranking, premiações, bônus, etc. Mas também depende muito da sensibilidade e da forma que o franqueado lida ali com os seus colaboradores no dia a dia, né? Muitos franqueadores também capacitam esses franqueados a fazer esse trabalho junto com as equipes, mas, mais uma vez, depende da execução lá da ponta do próprio franqueado. A minha recomendação para o franqueado que está entrando nessa jornada é, de fato, buscar informações, conteúdos, existem o próprio o CRA, no Sebrae, em diversos canais aí disponíveis, para você se tornar um melhor líder. Eu acho que é fundamental para que você possa ter resultado com a sua unidade franqueada. Excelente. Agora fala um pouquinho para a gente sobre você. Como é que começou a sua relação, né, com esse setor de franquias, franchise? Você já foi um franqueado? Você já foi um franqueador? Por que se envolver, né? Por que trabalhar nessa área? Legal. Eu sempre tive vontade, sou de família de empreendedores, como neto de imigrantes, né? E sempre quis ter meu negócio. E uma das coisas que surgiu lá atrás era que eu queria empreender na área de alimentação e queria ser franqueador também. E aí desenvolvi minha carreira na área corporativa, sempre na área de planejamento financeiro, etc. E surgiu a oportunidade de eu conhecer os bastidores de uma empresa franqueadora. Entrei dentro desse segmento, então já atuei como franqueador, já atuei também como franqueado de algumas marcas e também hoje, já nos últimos 15 anos, atuando aí como consultoria, apoiando vários franqueadores nessa jornada de ir para mercado, né? Desde a parte de desenvolver um modelo de negócio, definir como ele vai funcionar, analisar a viabilidade, estruturar a parte dos processos, a parte jurídica, depois na parte do treinamento, na parte da expansão, na parte do marketing, na parte da arquitetura, enfim, ajudando todo o ecossistema, todas as soluções para poder potencializar ali aquela determinada marca e a gente conseguir fazer a expansão daquele negócio, né? Então, a minha jornada basicamente é essa. Eu já tive de vários lados do balcão, né? Do lado do franqueador, do franqueado e também aí sendo um fornecedor e parceiro desse ecossistema. E como a sua formação em administração te ajudou, né, a transitar por todas essas áreas, José? Com certeza. Maria, não sei se é bom ou ruim, tá? Se eu falar isso ao vivo, mas eu tive que fazer administração 3 vezes para aprender esse negócio direito, viu? Eu fiz faculdade de administração, fiz pós em administração, depois fiz uma outra, um MBA, voltado também à administração. Então, é uma coisa que está aqui no meu DNA. Já participo do CRA já há alguns anos, né? Acompanhando aí o trabalho de vocês. E a administração faz parte do meu dia a dia, né? Eu acho que a administração é uma disciplina que acaba envolvendo vários assuntos diferentes que são fundamentais no empreendedorismo de forma geral, né? Desde a questão do marketing, do planejamento estratégico, da parte financeira, da parte de operações, da parte de gestão. E ter a formação em administração foi fundamental para que eu pudesse aí contribuir tanto nos projetos que eu ajudo a alavancar, quanto também nesses negócios que hoje eu sou sócio. Agora, além desses negócios que você é sócio e dessas inúmeras áreas que você já atuou e também, né, continua atuando, você também tem um canal aqui no YouTube, é nosso colega de YouTube, é um youtuber. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência, o seu canal que já está com mais de 100 mil inscritos. Fala pra gente como é que surgiu essa ideia e por que você quis levar esse assunto, né, de franchise. Se eu não me engano, talvez o tema principal seja esse, né, movimentado no seu canal. Fala pra gente a importância de levar esse assunto também para a internet. Começamos esse projeto há mais ou menos 3 anos atrás. Na ocasião, tinham muito poucos conteúdos na internet sobre franquias. E ali, naquele momento, a gente sentiu a necessidade, de fato, de ajudar aquele empresário, aquela pessoa que não entende muito do assunto, né?
se você observar meus conteúdos ali do canal, muito voltado para topo de funil, que a gente chama, né? As pessoas que são informações mais básicas para poder educar as pessoas sobre o assunto franquias. Desde o que é uma franquia, o que pode, o que não pode, quais são as vantagens, como escolher uma franquia, quais são as opções de franquia que a gente recomenda que você invista, etc e tal, né? Fazendo uma análise de cada uma das franquias. Então, o nosso trabalho acaba sendo muito voltado para a grande massa de pessoas que tem o sonho de empreender. Muitas delas não têm iniciativa, acabam continuando só no campo dos sonhos. Algumas delas querem realizar esse sonho, mas não sabem por onde começar. Então, até por uma questão de objetivo pessoal mesmo, de ajudar essas pessoas dentro dessa jornada para poder conseguir tomar decisões mais claras, com mais objetividade, para que possam ter ali o resultado que elas estão buscando, né? Eu acho que no Brasil tem muitas opções de franquia e isso causa uma confusão gigante na cabeça das pessoas. Qual franquia que eu vou investir? Qual opção? Pô, eu vou abrir meu negócio próprio, eu vou investir numa franquia. Trazendo mais conteúdo, mais informação, nosso objetivo é esclarecer esse assunto para que as pessoas possam tomar decisões mais concisas e, de fato, ganhar dinheiro e não se arrepender lá na frente, né? Então, essa parte de educar as pessoas dentro dessa jornada é a nossa missão aí dentro do canal do YouTube. Ah, que bacana. Bom, a gente infelizmente está chegando ao final aqui do nosso programa e eu gostaria de te pedir uma dica de leitura. José, essa dica pode ser sobre o nosso tema, né? Consultoria em franchise, mas também pode ser um título que tenha te emocionado, que tenha trazido algum conhecimento que você queira, né, compartilhar conosco. Fique à vontade para deixar sua dica. Um livro que para mim foi fundamental e que me inspirou bastante foi O Sonho Grande, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler, que conta um pouquinho ali da trajetória do grupo 3G ali, do Beto Sicupira, do Jorge Paulo Lema e também do Marcel Telles, né? Que talvez seja aí um dos grandes empresários aí do Brasil e do varejo, dos negócios aqui, e que para mim foi um divisor de águas, inclusive, né? De pensar diferente, de ir atrás do sonho, né? Eu acho que é muito inspirador para você que está nessa jornada de querer empreender, né? Leia esse livro que vai te colocar mais combustível dentro dessa chama e você vai conseguir aí buscar os seus objetivos e alcançar o sonho que você busca. Bacana, excelente dica. Muito obrigada, né, por sua dica, por sua participação aqui com a gente, trazer um pouco mais sobre esse assunto, compartilhar conosco todo o seu expert aqui nessa área. Gostaria de pedir para você também um contato. Eu sei que muita gente, depois que nos assistir aqui, vai querer te seguir, continuar te seguindo. Deixa o endereço do seu canal aqui no YouTube. Diz para a gente onde mais a gente pode te encontrar. Legal. Ó, pessoal que quer acompanhar conteúdos de vídeo, tem no YouTube José Fugice, né? Fugice é Fugice. Procura lá no YouTube que já vai aparecer para vocês ali vários conteúdos. Se inscreve no canal lá, coloca o sininho para ajudar a gente, né? Eu e o Tiburcio aqui, ó, o Tiburcio tá aqui do meu lado, aqui tá torcendo. E também tem as nossas mídias sociais, né? A gente tem a Goakira, né? Goakira, que dentro do nosso site ali tem todos os serviços que a gente oferece, inclusive essa assessoria para você que está querendo investir em uma franquia, a gente assessora você também nessa jornada. Então é só acesse o nosso site, entre em contato com o nosso time, que eles vão dar todo o apoio para você nessa jornada. E muito obrigada a você que ficou conosco em mais uma edição do CRA São Paulo Entrevista. Se você está nos assistindo e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita, se inscreva agora. Não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo, de deixar seus comentários, de deixar o seu like. Essa interação com a gente é muito importante. Aqui nos comentários você também pode sugerir novos assuntos, novos convidados para os próximos CRA São Paulo Entrevista. E se você está nos ouvindo no ADMcast, muito obrigada pela sua audiência e nos siga nas redes sociais do CRA São Paulo para também manter, né, essa relação com a gente. Nas redes sociais você pode sugerir também novos temas e novos convidados para o nosso programa. Espero todos vocês no próximo CRA São Paulo Entrevista. Tchau, tchau. E os ativos digitais vieram como uma luva para resolver esse tipo de problema. Além de ser uma nova linha de receita, eles supriram uma necessidade desse contato, do engajamento dos clubes com seus fãs e torcedores. Tá? Existe um projeto bem bacana de uma empresa
de Malta, que é especializada em ativos de engajamento, que são denominados